Pessoal, o destaque de hoje foi realmente essa entrevista nefasta que o Augusto Heleno deu lá na Jovem Pan ontem à noite. Foi por volta aí de 11h30, né? Então pouca gente viu, mas ele realmente defendeu o golpe de Estado, falou que o tal do artigo 142 da Constituição é apto a justificar um golpe de Estado do Bolsonaro e tal. Uma coisa criminosa, tá? Eu vou colocar e comentar os principais trechos aqui com vocês. Não se sabe se terá eleições, não há certeza sobre se haverá eleições no ano que vem. E a gente sabe que na avaliação do presidente Bolsonaro, o sistema atual de votação não permite o que ele considera eleições limpas. Então, para ele, a eleição do ano que vem não seria limpa. Diante disso, não existe aí uma ameaça sendo feita pelo presidente? General, a gente não pode ler essas declarações como uma ameaça feita pelo presidente? Ele colocou a posição dele, dizendo, olha, se continuar do jeito que está, eu não considero esse voto confiável. Isso aí vai ser discutido ainda tem um espaço de tempo aí para ser discutido. Não é o caso de levar cada palavra a ferro e fogo, mas acho que isso merece ser bem discutido, bem explorado. Pessoal, será que ele estava no Brasil nas últimas semanas? Ou será que ele está gaga? O que aconteceu? Porque todo mundo viu que essa PEC do voto impresso foi rejeitada, né? E é o seguinte, ela não pode ser reapresentada na mesma legislatura. Então ela não pode ser debatida de novo até o final de 2022. Esse Congresso atual não pode mais discutir esse assunto. E lembrando que esse assunto foi exaustivamente debatido lá na comissão do Felipe Barros, com a Bia Kicis, e ficou 3 meses lá sendo debatido, perdeu a votação na comissão especial, levaram para o plenário, que é uma coisa absolutamente não usual, e aí perderam feio também no plenário, ou seja, esse assunto já deu o que tinha que dar, é o que o Rodrigo Pacheco falou, esse assunto já se exauriu. E aí a gente lembra disso aqui, que quando essa PEC foi derrotada lá na comissão, o Lira levou para o plenário e falou o seguinte, né? Lira confirma a votação no plenário e diz esperar que Bolsonaro aceite o resultado. E logo no dia seguinte da votação no plenário, que o Bolsonaro foi derrotado, saiu essa notícia na Folha de São Paulo, né? Lira é pressionado após Bolsonaro descumprir acordo diante de derrota do voto impresso. E essa declaração do Augusto Heleno ontem à noite deixa mais claro ainda, né? O cara é assessor direto do Bolsonaro, braço direito do Bolsonaro. Então tá claro que o acordo aí foi descumprido, o Bolsonaro vai continuar insistindo nessa questão. E aí, pessoal, nós vamos continuar aqui com a entrevista do Augusto Heleno lá na Jovem Pan. Eles vão agora discutir o tal do artigo 142 da Constituição, que, segundo os golpistas, e somente os golpistas, seria esse o fundamento legal de um golpe militar no Brasil, né? Então eu vou colocar aqui, depois a gente vai analisar esse artigo certinho e tal. O senhor acredita que o 142 seja um poder moderador? Ou não? E o senhor, quando diz que o ideal é que ele não precise ser usado, o senhor está admitindo a hipótese de que ele poderá ser usado em alguma circunstância? Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não estava na Constituição, né? A ocasião que isso vier a acontecer, e tomara que não aconteça, eu insisto, nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador. General, e havendo esse acionamento para manter o tema que os colegas trouxeram, na hipótese de haver esse acionamento do artigo 142, qual seria a posição das Forças Armadas na leitura do senhor? Isso teria adesão das tropas? Isso é muito difícil de caracterizar isso. O que existe de concreto, que está escrito na Constituição Federal, é que o presidente é comandante supremo das Forças Armadas. A partir daí, nós vamos chegar a conclusões se as Forças Armadas cumprirão ou não essa determinação constitucional. Então, o que está escrito é isso, né? Que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Se chegar a uma situação que ele decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas, o que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República. Então o tal artigo 142 diz o seguinte: as Forças Armadas, aí explica o que são, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, instituições permanentes e regulares, aí que começa a pegar a confusão, né?
sob a autoridade suprema do presidente da República, ok. Destinam-se à defesa da pátria, ok. A garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Os bolsonaristas enxergam nisso aqui uma possibilidade de dar golpe de Estado, de interferir nos outros poderes. Essa é a versão defendida pelo Augusto Heleno. Então, primeiro vamos desmontar essa farsa do negócio do poder moderador, né? Você vê que não está escrito aqui hora nenhuma poder moderador. E segundo, que isso que o Augusto Heleno colocou não é poder moderador, porque poder moderador teria que ser alguém meio isento ali, um comitê das Forças Armadas, permanente e tal. O que o Augusto Heleno está dizendo é que só o presidente da República, né, porque ele é o chefe das Forças Armadas, ele é a autoridade suprema, então que só ele poderia convocar para interferir, destituir até o judiciário e o legislativo. Isso aí não é poder moderador, isso aí é ditadura, é poder absolutista. Então só isso aí já desmonta a tese do Augusto Heleno, né? Agora, eu lembro para vocês que a Constituição não tem só o artigo 142, né? A Constituição tem 200 e tantos artigos. E é o seguinte, o artigo 2º, tá? É logo na cara da Constituição, falando o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Acabou. Então você tem que ler o artigo 2º e ler o 142 em conjunto, né? Os artigos conversam entre si. Então não faz sentido nenhum dizer que os poderes são independentes para depois dizer que as Forças Armadas poderiam interferir a mando do chefe do executivo, né, do poder executivo, em outros poderes. Ou seja, você não dá com uma mão e tira com a outra, não existe isso, né? Então aqui está completamente desmontado essa farsa, né, de possibilidade de intervenção militar por conta do artigo 142. Agora, isso não significa que eles não vão tentar, né, utilizar esse artigo, como até indica aí o general Heleno, né? Lembrando que eles, desde o primeiro dia, já trabalhavam com essa hipótese de destruir a democracia, destruir a tripartição dos poderes, né? O Bolsonaro já entrou querendo aumentar o número de ministros do STF. Para quê? Para diluir os ministros atuais, né? Ele indicar um monte de ministro e aí ele passa a ter o controle sobre o judiciário. Idêntico ao que o Chávez fez na Venezuela, né? Ele entrou, o STJ lá, né? Que é a Suprema Corte de Justiça, tinha 20 ministros e o Chávez aumentou para 32, nomeando esses 12. Então houve uma diluição, né, dos ministros antigos. O chavismo passou a ter controle da corte, né? E aí tem até um estudo aqui revelado pelo jornal El País. O chavismo nunca perde do Supremo venezuelano. Um livro que reúne mais de 45 mil sentenças que refletem a submissão judicial ao governo. É isso que o Bolsonaro sempre quis para o Brasil. Ele inclusive botou a Bia Kicis, né, desde o primeiro dia, também tentando uma outra iniciativa para tentar dominar o Supremo, que era, hoje os ministros do Supremo aposentam com 75 anos. Ela queria reduzir essa idade para 70 anos. E aí o Bolsonaro teria o direito de nomear 4 ou 5 ministros já nesse primeiro mandato, porque anteciparia a aposentadoria do Lewandowski e de outro ministro aí que eu não me lembro. Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo aqui com alguns vídeos do Bolsonaro. O Bolsonaro é esse aí que eu vou mostrar agora, tá? Sempre foi golpista, sempre trabalhou com a hipótese. Esse cara jamais poderia ter sido eleito, tá? Então é isso, pessoal. Mais tarde a gente volta. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura.